Bom dia a todos, é um prazer estar aqui de novo. Hoje a gente vai falar um pouquinho da neurociência do raciocínio clínico. Essa aula eu tenho duas certezas. Uma é que ela é interessante e a outra é que os residentes e fellows ficam bravos porque eu não dei antes, porque ela é rica para o resto da vida e, na verdade, quanto antes a gente ouve falar um pouco desses exercícios e dessas competências para que a gente chegue nesse ideal aí do raciocínio otimizado, mais fácil fica a nossa vida, mais tranquila fica a nossa jornada pela neurologia. Vamos falar um pouquinho de quando a coisa não caminha bem, né? Então a gente vai falar aqui dos dados onde a gente tem mais dados, que é nos Estados Unidos. O que significa os erros médicos para a saúde americana? São pelo menos 250 mil mortes por ano, só pelos erros médicos. É a terceira causa de morte nos Estados Unidos. Em 40% dos pacientes que vão para a necrópsia, a hipótese dada pelo clínico ou cirurgião está inadequada quando a gente avalia o padrão ouro, entre aspas, que é a patologia. E isso custa para o sistema de saúde como um todo até 30, ou pelo menos 30 bilhões de dólares por ano. Ou seja, isso não é uma questão só de ideal, isso não é uma questão só de educação e daquilo que a gente entende. Existe um pragmatismo, existe uma ideia clara do porquê que isso deve ser minimizado, e eu espero clarear um pouco para vocês como é que a gente pode fazer isso melhor. Bem grosseiramente, esse aqui é um dos artigos que a gente tem para citar, eu vou mostrar vários, e todos os slides vão ter pelo menos uma referência, onde ele categoriza 3 tipos de erros no diagnóstico médico. Aquele onde, entre aspas, não existe uma culpa, não existe um responsável. E aqui importa, pessoal, existe conceito para culpa, tá? Então, culpa é uma ideia relacionada a uma variável relacionada a um desfecho. A gente sabe que isso, na verdade, em medicina é quase impossível, né? Para fenômenos complexos existe uma rede de causalidade, então isso aqui é um conceito ruim de culpa. De responsabilidade, não. Então, quando que, entre aspas, um erro pode ser considerado como não culpa? Quando o quadro é muito atípico ou é um camaleão, ou quando o paciente, isso não é incomum, nos leva a uma inclinação diagnóstica inadequada. Quando existem erros sistêmicos, então existem erros em vários pontos do sistema de saúde, e o erro cognitivo, aí seria um erro um pouco mais pessoal. Essa é uma ideia, pessoal, importada da aeronáutica, que é uma ideia do erro como queijo suíço. Para que eu possa atravessar um queijo suíço, eu preciso coincidir vários buraquinhos. Para que eu chegue a ponto de prescrever uma ampola de potássio para um paciente onde eu queria prescrever qualquer outra coisa, várias etapas erraram, da prescrição, a farmácia, a enfermagem, a checagem, etc. E esse é um exemplo rico e importante da necessidade de vários checkpoints e da necessidade sempre do pensamento sistêmico quando a gente aborda erro, seja do indivíduo ou seja do processo no qual eu estou envolvido. Esse é um artigo interessante de 2005, onde eles avaliam em 93 casos. A professora Gisele sempre comenta aqui que nos serviços ideais, vamos dizer assim, todo processo que chega a um desfecho desfavorável tem esse processo revisto exatamente por isso. E aqui é uma publicação que revisa 93 casos. E olha que interessante, confirmando aquilo que a gente viu no queijo suíço. Em média, nós tivemos 6 erros de processo para cada evento ou desfecho desfavorável. Então, a gente chegar para um residente que às 3 horas da manhã toma uma decisão inadequada e puni-lo, a gente está fazendo exatamente o oposto do que um serviço de educação sério teria que fazer, que era exatamente contextualizar, exatamente entender o processo pelo qual aquilo aconteceu, e sem passar a mão na cabeça, mas também sem punir a ponta final da flecha como se fosse o único relacionado e o único evento. E aqui é só para mostrar que em neurologia a gente também tem esses artigos, alguns mais recentes, então 2018, 2019, um de neurooftalmologia e outro de neuroinfecção, para mostrar como é que a gente pode, a partir dessa tranquilidade e dessa humildade positiva, reavaliar os processos de cada serviço individuais para que a gente possa fazer melhor. E aqui é uma frase, pessoal, que todo mundo aqui está acostumado a ouvir e a gente sabe que o ponto de vista científico está inadequada, mas a gente continua ouvindo essa mesma coisa. Então, a medicina ainda persiste com a ideia de que a razão é a única fonte para tomar decisão, e assim o erro é visto como falta de conhecimento, habilidade ou de esforço. A solução é estuda mais, trabalha mais ou sai da minha frente. E a gente vai ver que, na verdade, não é isso. Tá? Então, existem muitas outras variáveis, existem muitas outras questões relacionadas a isso, e são essas ferramentas, são essas habilidades que muitos de vocês já têm. Vocês vão ver que eu, na verdade, vou trazer para a consciência processos pedagógicos, entre aspas, que a gente já faz no dia a dia, mas que trazer eles para a consciência, explicar o porquê que a gente faz como a gente faz,
tende a nos ajudar a entender o porquê que a gente passa pelos processos que nós passamos, incluindo a própria residência, né? Por que eu tenho que me submeter à residência? E para isso a gente vai se apoiar aqui no Nobel de Economia. Na verdade, os dois ganhariam, mas o Tversky, que é o da esquerda, morreu, então só o Kahneman ganhou. E tem esse livro, que na verdade não é nada fácil, tá? É um livro grande, um livro chato, na verdade, porque é o resumo metodológico da vida inteira deles. Então é como se você pegasse em sequência 40 artigos de psicologia comportamental e de economia comportamental e lesse. Então é uma metodologia pesada, que o Kahneman tenta facilitar. Ele escreve inclusive junto com a filha dele, é bem legal. A filha faz um resumo no final de cada capítulo, tentando simplificar, mas é um livro pesado. Então, apesar de ser um livro famoso, a maioria que fala dele não leu, exatamente porque ele tem um peso. E algumas questões do livro já estão desatualizadas, ali em 2011, né? Mas o fato é que esses danadinhos mostraram alguns aspectos interessantes da tomada de decisão humana sobre incerteza. E aqui que é muito legal, porque a tomada de decisão humana sobre incerteza, um dos cenários mais propícios para isso é o cenário médico. É o que a gente faz todo dia diante de um contexto clínico, diante de um contexto médico. Então isso se aplica muito bem. Aqui, pessoal, eu não preciso perguntar muito, né? Eu acho que em 0,1 segundo, cada um de vocês consegue me descrever muito bem as emoções referentes a essa modelo, a essa moça, no mínimo, nos seus extremos. Mas se eu peço para a gente fazer essa continha de cabeça, a coisa fica um pouquinho mais difícil, né? Isso é um exemplo, claro, de dois sistemas que são sistemas didáticos, são sistemas pedagógicos. Não é assim que o nosso cérebro funciona do ponto de vista neurofisiológico, mas eles, do ponto de vista prático, do ponto de vista de funcionamento, esse esquema, essa divisão funciona. Então a gente teria um sistema 1, rápido, é aquele sistema da emoção que você percebeu rapidamente da moça, inconsciente, automático, imediato. Dado a recorrência do ambiente, dada a recorrência dos problemas, o cérebro cria maneiras adequadas, suficientemente adequadas para lidar com eles, sistema 1. E o sistema 2 é aquele sistema mais lento, consciente, esforçado, né? Um pouco mais confiável, mais custoso. Por exemplo, vocês batem o olho nisso, se você não sabe, desculpa, não tem como te falar muita coisa, né? É simples aqui, ou é ou não é, não tem o que falar. Agora, se eu te coloco essa RM aí, você vai falar, me explica aí qual o contexto, o que está acontecendo, porque isso aí não está me dizendo muita coisa. É literalmente, do ponto de vista médico, o que significa sistema 1, que é papou, e um sistema 2 que, veja bem, me conte mais. Deixa eu pensar um pouquinho para saber o que valorizar nessa imagem, porque ela só está me mostrando aí uma microangiopatia, um Fazekas 1,5, não existe, né? Mas seria o equivalente a 1 para 2, e uma atrofia grosseiramente difusa com quarto ventrículo um pouquinho aumentado, aquele polo temporal um pouquinho aumentado, mas que você sabe que não quer dizer muita coisa, a não ser um contexto adequado. Esse é exatamente a evidência, entre aspas, desse processamento nosso 1 e 2. E olha que interessante, pessoal, tanto no dia a dia, quanto às vezes até na reunião de quarta, a gente às vezes vê que os chefes, com 0,1 segundo da apresentação clínica, já tem uma ideia clara, né? E a gente fica às vezes, puxa, eu queria ser assim. Será que vale a pena? Será que isso bem treinado funciona? Bem treinado, sim. E é aqui que eu vou explicar para vocês, porque essa precocidade ou essa capacidade de bater o martelo precoce, ou seja, um sistema 1 competente para achar o padrão, só chega nessa competência se você tiver uma formação pedagógica de sistema 2 que te permita esse padrão adequado do sistema 1. Então, olha que interessante esse artigo 2012. Ele está avaliando a acurácia média com tempo de resposta, tá? Então, ele mostra que, olha que interessante, existe sim uma relação que não é perfeita, mas que, bem grosseiramente, aqueles dados iniciais, né? Então, se a gente fosse fazer aí uma correlação, a gente veria uma curva meia boca, mas uma curva que nos daria talvez um Rzinho de meio aí, mostrando que existe sim uma relação entre acurácia e tempo, no sentido que se eu identifico o padrão, teoricamente eu acabo tendo uma acurácia precoce e benéfica. E aí eu queria, pessoal, fazer um teste com vocês. Esses testes são famosos, então para quem já leu qualquer livro de economia comportamental ou de psicologia, já ouviram falar deles. Não se preocupem em falar alto, mas quem quiser falar alto fica à vontade. É um teste que exatamente testa sistema 1 e sistema 2. Então vamos lá. Um taco e uma bola, então imagina que você está indo comprar uma sinuca, custa 1,10 do total. O taco custa R$1 a mais que a bola, quanto custa a bola? Pensem, respondam, depois eu vou falar a resposta sistema 1 e a resposta sistema 2. 5 máquinas levam 5 minutos para fazer 5 camisas. Quanto tempo demoram 100 máquinas para fazer 100 camisas? Deixa a sua cabeça responder imediato, depois você responde, pensa com calma. Existe um lago com um conjunto de plantas. Todo dia o conjunto dobra de tamanho. Se demora 48 dias para o conjunto cobrir todo o lago, quanto tempo demoraria para cobrir metade do lago?
Responde, deixa eu responder rápido e depois você pensa um pouquinho. Então vamos lá, um taco e uma bola custam R$ 1,10, o taco custa 1 a mais. A maioria das pessoas bota 1,10. Não. Tem que ser 0,05 e 1,05, porque tem que dar 1,10, né? Se um fosse 1,10, mas então seria 90 centavos mais caro que o outro e não $1 mais caro que a outra. 2x mais 1 igual a 10. É isso. Logo de cara eu pensei que custa 10 centavos. Mas é isso, perfeito. É o sistema 1 entrando. O seu sistema 2 vai falar, peraí, algo me incomodou agora, nisso. Se for na prova da FUVEST, eu vou ficar 30 minutos. Mas essa é a ideia. É o seu sistema 2 funcionando. 5 máquinas levam 5 minutos, 100 máquinas, 100 minutos? Não, 5, né? Então o tempo que cada uma demora é 5, vai ser 5 sempre. E não 100 minutos, tá? E o último, Lago, dobra cada dia 48, a maioria pensa em 24, não é 24, é 47, porque na véspera de cobrir tudo, ele cobriu metade, tá? Mesma ideia, você pensa em 24 e na verdade é 47. Então esse teste, pessoal, criado pelo Frederick, que inclusive tem livros disso depois, inclusive, é um teste muito legal, chama RCT, né? Em português fica Teste de Reflexão Cognitiva. Esse trabalho, pessoal, ele consegue predizer com muita clareza essas 3 perguntas, o quanto você consegue equilibrar o sistema 1 e o sistema 2. Seja os economistas, seja os médicos, sejam todas as pessoas que tomam decisão na incerteza, que é o nosso padrão, não só o nosso padrão como médico, mas também. Então, esse é um exercício legal, e é claro, né, quando você faz isso e vai aprendendo, decorando a resposta, ele perde a lógica. A ideia é que você submeta a novas questões, que a gente submete, na verdade, no dia a dia, com os pacientes e com as dificuldades, mas que a gente tem essa tranquilidade, que você vai ter um atalho no seu cérebro que vai te prometer uma resposta, mas é exatamente esse mecanismo de autorreflexão que vai permitir o sistema 2 equilibrar isso, tá? E é exatamente essa dança do sistema 1 cego, então para quem não viu esse filme, veja, com esse sistema 2 elegante aí na figura dessa mulher, que permite que o nosso cérebro seja o melhor possível, tá? O problema todo, pessoal, da nossa formação enquanto interno, enquanto residente, é que tudo pra gente vira sistema 2, porque eu ainda não tenho padrão, eu ainda não sei as coisas. Então, eu não tenho automatismo, eu não tenho um padrão, eu não tenho um script na minha cabeça. É por isso que cansa, é por isso que é difícil, é por isso que a gente sofre. O Vini, que já é R4, que a coisa tá mais fácil, mais vivencial, fica uma coisa muito mais imediata, fala, nossa, por que eu passava aperto com isso? Não se compara tanto tempo atrás, porque é um pouco de maldade. O que você está fazendo é transformando aquele sistema 2, que se a gente fez bem, foi bem moldado, para o padrão ser bem assimilado e esse padrão daqui para frente ser seu guia, mesmo que cego, vamos dizer assim. Esse autor, pessoal, Croskery, é um dos caras mais legais estudar sobre isso, essa aula toda. Esse artigo dele de 2009, entre aspas, é o mais citado para essa tradução do modelo do Kahneman no raciocínio médico, tá? Não se assustem com a figura, a figura é complexa e eu vou dividi-la aqui em etapas. Essa é a tradução do sistema 1 e 2 para nós médicos. Na verdade, não é para nós médicos, tá? É para toda pessoa que lida... Para toda decisão que lida com incerteza. Perfeito. Então, eu vou simplificar ela, para a gente não ficar assustado com tanto dado. O nome disso é o DPT, tá? É o sistema ainda mais falado, mais discutido e mais levado à frente. E, de novo, pessoal, isso aqui não existe no cérebro desse jeitinho, tá? Mas é como o cérebro funciona, mas não é que você vai achar uma clareza nisso. Mas isso, do ponto de vista de educação, é incrível. Então, vamos limpar um pouquinho esse sistema. Então, vamos lá. Apresentação da doença. Então, todo dia aqui, na nossa reunião, seja com o grupo da neurocirurgia e neuroradiodimensão, seja nossa, a gente apresenta um quadro. O seu cérebro, com o sistema 1, entre aspas, vai ter um processamento de padrão. Literalmente preconceito. Preconceito é fundamental para a vida. Então, aqui não adianta, eu vou falar disso depois. A gente precisa estar atento aos nossos preconceitos, porque não dá para não ter. É o preconceito que te permite sobreviver. Então, não adianta essa baboseira de anjo sem asa, porque a gente é macaco sem pelo, e macaco sem pelo tem preconceito e precisa deles para sobreviver, até porque um preconceito bem treinado é muito bom para a sobrevivência. O mal treinado te faz ser uma pessoa estúpida e te faz ser um médico ruim. O que acontece? Eu apresento um caso como aquele Zoster, por exemplo. Você viu o padrão imediatamente. Seta de cima, reconheci, o sistema hoje vai me dizer, opa, Zoster, veja o contexto, veja o número obrigatório de dermátomos acometidos para definir se o padrão, esse tratamento vai ser oral, o tratamento vai ser venoso, isso na sua cabeça vira um script. Aquela é ressonância. Ou os casos típicos nossos do dia a dia, como aqueles casos, por exemplo, da vasculite que a gente teve super difícil, o caso atual do nosso paciente que é suspeita de linfoma, mas que a gente bate o olho e fala, eu tenho 42 coisas que encaixam aqui. Quando não encaixa, o sistema 2 entra, pessoal. E aí que é legal, porque aí a gente vai fazer o seguinte,
Sempre que o sistema 1 não bate o martelo e você se mantém desconfortável, é importante que a gente permita o sistema 2. E aí que é importante, o preconceito é fundamental à existência. Todo o cérebro e toda a vida, por ser preditiva, precisa de preconceitos. Inclusive, por isso você tem memória, exatamente para ter preconceitos, para interpretar a realidade. Só que um cérebro saudável é um cérebro atualizável, é um cérebro que chacoalha as suas certezas, e é isso que o sistema 2 faz. Para quê? Para que você possa calibrar as predições do sistema 1 e, a partir daí, chegar no diagnóstico mais adequado. Vamos lá. O que o sistema 1 vai fazer e o que influencia o sistema 1? Então, tem um pouco de ver com a minha cultura, tem um pouco de ver com o meu ambiente. Muita gente tem preconceitos que vão além do diagnóstico. Então, eu vou dar um exemplo bobo, até um preconceito do bem, vamos dizer assim. Você vem do Pará. Você vê um quadro febril. Se você vem do Pará, sendo um quadro febril... Chikungunya. Ou malária. E aí você vem para São Paulo, se você traz isso, você vai acabar se derrubando um pouquinho. Você mora no interior do Espírito Santo, de onde eu sou, ou de Minas, ou da Bahia. E você vê uma mononeuromúltipla, ou até uma mononeuro, ou uma polineuro, com ou sem lesão cutânea. Hanseníase acaba subindo, mas dependendo do local que você tem, não vai ser obrigatoriamente. Lá no Espírito Santo, a gente tinha um monte de doença estranha, ou menos comuns, por exemplo, do que aqui em São Paulo. Então, uma esplenomegalia lá significava uma coisa diferente, e uma lesão pulmonar lá, como um paracoco, por exemplo, tem lesão diferente aqui. Então, esse contexto importa, pessoal, e cada um de nós vai tendo um pouco dessas inclinações, vamos dizer assim, do nosso sistema 1 e desse preconceito do bem, tá? Idade, experiência, então isso é fato. Nem a inteligência, nem o QI e nem a idade obrigatoriamente vão te fazer ter um sistema 2 melhor. Pelo contrário, muitas pessoas mais velhas são mais preconceituosas e mais rígidas. Isso, na verdade, é o que acontece com a idade se eu não mantenho minha cabeça aberta, tá? Manter a cabeça aberta não é uma habilidade inata do envelhecimento. Ela pode acontecer em muitos idosos, que a gente chama de sabedoria. Ela, felizmente, acontece nas pessoas que a gente tem mais afinidade, até cognitiva e intelectual, porque são pessoas que se mantêm abertas. Mas o nosso cérebro, por privilegiar coerência e certeza do que é incerteza, isso acaba levando a muitas das pessoas a se fechar precocemente num curralzinho. Então eu só trato X doença, só trato tal doença, só trato dessa maneira, e não é à toa que a gente vê tantas pessoas com condutas antigas e condutas ainda viciadas, porque se fecham no sistema 1 e não se permitem um sistema 2 adequado, né? Então personalidade faz também, o neuroticismo, hoje nós temos a melhor teoria da personalidade, chama Big Five, tem um acrônimo que é o Ocean. Uma das partes da personalidade chama neuroticismo. O neuroticismo é o quanto você se permite ser chacoalhado pela vida. Quanto mais neurótico você é, e daí a palavra neurótico, inclusive. O que é hardwiring? Hardwiring. Hardwiring é um termo inadequado, no sentido... é um termo grosseiro para dizer o quanto você foi hardwired com o seu ambiente, com a sua vivência e com a sua experiência. O hardwired é no sentido de o quanto experiências prévias te moldaram e você está tão moldado que você não percebe que tem uma moldura te moldando. Né? É isso. Então é uma ideia no sentido de quase um vício de vivência. É um preconceito. É literalmente um preconceito. Né? Então, o hardwired é um termo que os americanos usam muito, né? No sentido daquilo estar grudado em você, daquilo estar bem encaixado na sua experiência. E uma coisa interessante que o sistema 1 faz, que é uma sacanagem, entre aspas, ele te faz achar que você vê o mundo como o mundo é, mas na verdade você vê o mundo como você é. Isso é o sistema 1 funcionando. É o sistema 2 que te fala, peraí, a vida não é assim, a coisa não é tão simples. E aí, pessoal, tem um livro muito legal que chama The Intelligence Trap, né, a armadilha da inteligência, onde ele fala que, por exemplo, vamos pegar a eleição que acabou de passar, né? Pessoas com pós-doutorado, com QI maravilhoso, na verdade, não vão usar a inteligência para rever as crenças. Vão, na verdade, usar a inteligência para arrumar mais argumentos para racionalizar em cima da crença anterior. Né? Então, por isso que o livro chama Intelligence Trap, porque, infelizmente, a inteligência sozinha, sem outras habilidades, não adianta. Então, treinamento, pensamento crítico. O pensamento crítico tem uma bela dificuldade da literatura, porque a gente já sabe bem o que são as características do pensamento crítico há 40 anos. E aí você faz curso para ensinar, sabe o que você agrega às pessoas? Nada. A pessoa tem, então é mais ou menos igual aquelas 3 perguntas que eu fiz do Reflexive Cognitive Training, ou test. Você fica bom naquelas perguntas, mas quando eu faço a mesma coisa, você continua caindo igual. Então, critical thinking é uma coisa muito, muito importante. Tem um monte de livro bom, inclusive, bom mesmo. O Aristóteles, quando fala da eudaimonia, por exemplo, que é um livro dele maravilhoso, chama Ética Nicômaco, ele fala, inclusive, que uma das
maneira de você ser feliz é manter uma cabeça metacognitivamente aberta, que é o que a gente chamaria hoje. Na época, a gente poderia chamar de pensamento crítico, mas desde o Aristóteles, na verdade, até muito antes dele, a gente sabe das características, a gente sabe, inclusive, como, do ponto de vista psicométrico, o que significa isso, mas coisa difícil de empurrar a goela abaixo das pessoas, no sentido de você olhar para a realidade com essa tranquilidade. Por quê? Porque tolerar a incerteza é algo que o nosso cérebro não gosta. O nosso cérebro não gosta de coisas não fechadas. O cérebro prefere inventar qualquer justificativa, é o delírio no Alzheimer. O delírio no Alzheimer de perseguição, o delírio no Alzheimer de roubo, o delírio de ciúme, o delírio da casa não é minha casa, é literalmente um cérebro que não consegue preencher os buracos por não ter memória e que inventa qualquer coisa para tapar. Ele literalmente prefere inventar qualquer coisa para tapar o buraco do que permitir o buraco. Então é a gente que literalmente no sistema 2 tem que ter a tranquilidade de não sei e tudo bem, vou estudar, ou vou dizer não sei. Né? Pensa bem na sua vida, para o seu marido, namorada, amigo, paciente, colega, o quanto você tem a tranquilidade de dizer não sei. É difícil. E a gente louva pouco isso, e devia louvar mais. Pode falar, Maria. Se fosse para fazer uma explicação bem básica, assim, poderia se interpretar como sistema 1 seria uma decisão imediata, rápida e meio sem racionalidade, isso, e o sistema 2 seria uma decisão mais pensada, mais racionalizada. É isso aí. Seria isso. É isso aí. Racionalização é um termo que, na verdade, que é quando você usa razão para justificar a sua crença e não para rever a sua crença. Então, o termo é raciocinar mesmo, tá? Raciocínio mesmo. Competência lógica. Cuidado, pessoal. Lógica não é a mesma coisa que razão, porque a lógica é só um método dentro da razão para você chegar a consequências a partir de certas premissas. Mas se a premissa está errada, as consequências não vão valer de nada, tá? Então, cuidado. Ou seja, o legal daqui é que isso é uma beleza, isso é incrível no sentido de competência para nos ajudar, mas isso aqui nunca, na cabeça de ninguém, é um equilíbrio perfeito. Porque a vida não insiste em nos fazer encarar com algo novo. Pode falar. Minha sobrinha fez prova de FUVEST domingo agora, para valer, né? E ela falou, tia, teve uma hora que eu parei de ver a prova, reler a prova, porque eu fiquei com medo de mudar as respostas do que eu já tinha feito para uma resposta errada. E aí é bem legal. E aí então ela ficou com medo desses processos, porque tem uns processos que ela fez rápido e depois ela foi ler e tentar fazer. E eu vou falar disso. Eu vou falar disso depois, Manita. Por exemplo, o preconceito da Gi é muito melhor do que o preconceito. Eu vou falar o meu só para não usar ninguém aqui. Tá? Do que o meu preconceito, por exemplo. Então, por que isso é importante? Aí eu vou falar disso agora. Então, olha que legal, pessoal. Pega a primeira setinha que está ligando 2 com 1. Qual é o papel da residência, literalmente, pessoal? É você ser submetido a experiências onde, pela sua ignorância, e tudo bem, somos todos, você é submetido a um script que inicialmente é externo, dado por um livro, por um professor de forma ideal, por um paciente, onde eu sou experimentado e repetido de tal maneira que esse script vai sendo internalizado. Pensa, o ideal agora, em dezembro, para vocês R4, é que, e para todo mundo aqui, para o Vini que é R4 também, para o Pedro que é R2, para muitos dos quadros atuais, esses scripts estão sendo formados. E é aí que o yellow flag entra, que o red flag entra. Vou dar um exemplo ontem do PS. Neurite óptica. Tá bom, neurite óptica. Então a clínica era muito clara. Dor ocular, baixa acuidade, nadir em 2 semanas. Por enquanto, neurite óptica típica bonitinho. Paciente jovem. Paciente jovem, 31 anos, mulher. Opa! Tudo green flag aí, tudo caminhando para neurite. Opa, aditivo. Ela ganhou outro olho. Tá. Então, aditivo e yellow flag no sentido de AM, mas não para desmineralizante. Pode ser NMO, pode ser MOG, vamos deixar. Tá bom? Acuidade. Putz, chegou a contar dedo. Para M menos comum ainda, passou de 20 a 200, já incomoda. O que está acontecendo aqui? Não, mas perfeito. E olha que legal. Então, imagina o seguinte, neurite óptica, prestação de doença. Meu padrão fala neurite óptica, entre aspas, bem grosseiramente, o mais típico é o quê? É M, sistema 1. Só que o que eu estou fazendo? Aí eu vou... Então, isso que me permitiu chegar no padrão 1 foi minha residência, meu tempo aqui dentro. O que acontece quando eu começo a ouvir neuropatia aditiva com acuidade praticamente cega? Eu tenho um rational override, ou seja, o meu sistema 2 está falando, opa, isso é yellow flag. Por que os artigos hoje têm yellow flag e red flag? É literalmente para que eu possa ajudar o seu sistema 2 a saber semanticamente o que fazer com essa informação. E eu vou explicar depois, isso aqui é só uma parte do contexto, porque se eu também não tiver o termo certo para mexer no meu cérebro e inclinar a minha distribuição de probabilidade da inferência causal, que chama probabilidade bayesiana, eu não vou errar.
Então é por isso que é importante dar o nome certo para as coisas. No Por isso bom que nome português importa. é quando o paciente não lê o livro, é isso. Mas aí que é importante. Então aqui a gente tem três maneiras, pessoal, dessa comunicação. Ou eu tenho o privilégio de uma residência boa, e por isso que a residência boa importa. Porque se eu não sou submetido ao script certo, ou orientação certa, você internaliza o sistema 1 errado. E aí acabou. Você não vai querer rever isso depois. Ou você tem o oposto, como a sobrinha da Mara. Eu tô cansada e tô com medo agora do meu sistema cansado não ter mais um 2 competente e permitir que um 1 com os preconceitos me atrapalhe. Então o que eu respondi, eu vou para frente. Isso é bem sábio. Mas o que eu ia falar, Marita? Quanto mais competente você é na área, mais respeite o seu preconceito no bom sentido, tá? Não é que dizer respeitar... Mas tem que revisar a sua decisão do não, sistema. Não. Mas você pode ter tranquilidade. Isso não quer dizer que você não vai fazer, Marita, mas você pode ficar mais tranquilo nisso. O oposto é verdadeiro também. Então, quanto menos familiar, menos confortável fique com isso. Então, você tem aí um mundo ideal, onde, a partir do aprendizado adequado, eu vou trazer do sistema 2, que é quando a gente está no interno e fica perdido, até o sistema 2, que idealmente é no final do sexto ano, mas hoje não é verdade mais. E eu vou esperar que no final do R2, R3, R4 eu consiga chegar lá. Mas lembrando, pessoal, e é aí que as armadilhas acontecem. Eu posso atrapalhar o meu sistema 1 com 2 e o 2 com 1, tá? E no fim das contas eu vou calibrar isso para chegar lá. Olha que legal, pessoal. Inclusive, 2 desses trabalhos são aqui do Einstein e do HC. Eles tentaram ver se isso aqui é possível topografar no cérebro, vamos dizer assim. Dá para falar de sistema 1 em 2? Não. Mas dá para entender o que o nosso sistema de saliência, que é aquele sistema que a gente olha para a realidade e tenta valorizar, inclusive o Edson Amaro é um dos autores do primeiro artigo lá em cima, publicado na Scientific Reports. Olha que artigo legal. Então, a ideia deles foi avaliar a rede de saliência com dados fáceis, como, por exemplo, os zoster, e dados mais difíceis, como imagens inespecíficas ou quadros clínicos inespecíficos. E aí o que eles mostravam, na verdade, era que, dependendo de como você via o quadro, você tinha respostas mais imediatas e rápidas, ativações de circuitaria mais rápidas e outras mais lentas, mas não é que tem uma topografia. Porque esse sistema 2 é razão, então é pré-frontal. Não, cuidado com isso, tá? Os 2 da esquerda são de imagem e o da direita também é um artigo aqui do HC, de EEG. Nenhum deles, pessoal, vai dar essa resposta. Então o sistema 1 é blá, 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 o sistema 2 é blá, blá, blá. Mas é muito interessante. Tanto é que são poucos artigos que falam disso, porque você tem uma dificuldade ainda de o que você está estudando de verdade quando você quer estudar, entre aspas, sistema 1 e sistema 2, mas o fato é que existe. E olha como isso já foi, pessoal, publicado, inclusive, para radiologia. Por que na radiologia? Porque a radiologia é padrão puro. Se você não cuidar bem do seu sistema 1 e 2, você está na água. Né? Então, olha que legal esse artigo da Radiographics, que é uma das maiores revistas de radiologia do mundo. Olha que legal. Eles traduziram, Marita, do jeito perfeito aí, ó. Então, viés em radiologia. Como e o porquê nós erramos e interpretamos de forma adequada. Então, olha que legal. Bota uma toma de crânio simples, esquece a toma. Você percebe. Então, você já vai caracterizar normal e anormal. Aí o seu sistema 1 vai falar assim, opa, parece tal coisa. Mas permita que o seu sistema 2 entre para você pensar em hipóteses, para contextualizar a história e para que você possa procurar por evidências contrárias para você verificar, que eu vou falar depois. Isso aqui, pessoal, são todos os vieses que existem no nosso cérebro. Isso aqui, na verdade, é um Codex, que eles chamam de 2016, tá? Isso aqui, na verdade, não foi atualizado, mas já teria mais uns 30 ou 40. Na medicina tem mais de 60 vieses já detalhados e definidos. O fato é que tem coisa para dedéu para a gente cair em atalhos. E aí é importante falar aqui de certos conceitos. Atalho para o cérebro chama heurística. A heurística não é ruim obrigatoriamente. Quando ela nos faz errar, é que a gente chama de viés. Tá? Então, viés é um atalho inadequado. Ou melhor, uma heurística inadequada. Atalho é igual a heurística. Atalho inadequado, viés. Tá bom? Só para acertar os nomezinhos para vocês. E aí, pessoal, eu acho que todo mundo aqui que vive medicina já viu ou já cometeu esses erros. E aí, de novo, né? A ideia aqui, inclusive, é olhar para o erro de outra forma. Mas uma coisa que é bem comum, o viés de confirmação, por ter fechado um diagnóstico, eu tenho dificuldade em aceitar outro. O fechamento prematuro, então com 2 ou 3 informações eu já quero fechar esse diagnóstico. Uma coisa importante agora que o nosso PS é fechado é isso aqui, é o diagnóstico momentum, que a gente chama, que é uma inércia diagnóstica, tá? Porque me falaram que é Guillain-Barré, eu já presumo que é Guillain-Barré, vou tratar como Guillain-Barré e era mimelopatia ou qualquer outra coisa. O efeito de enquadramento, então isso é uma coisa muito importante e que pessoas mais hábeis fazem muito bem. Então, por exemplo, você está lá na neurogeral, o paciente tem mioclonia, ataxia, epilepsia e cognição. Por onde eu vou? E aí o Orlando e o Zé brilhantemente escolhem uma das 4 síndromes possíveis para ser o guia. Caramba, por que ele escolheu isso?
Ele nem sabe mais, porque já é sistema 1 dele, bem treinado pelo 2. Mas é isso que o enquadramento pode fazer. Você pode enquadrar o paciente de uma maneira adequada, que vai te levar longe, ou ao contrário, pegar aquelas informações completamente periféricas. Então o Vini me passando como R2 um enxaqueca e falou que tinha esplenomegalia. Mentira, Vini, você não falou isso não. Mas é só porque aí a esplenomegalia vai bagunçar tudo e a esplenomegalia não tinha nada, porque na verdade era um traube positivo, mas é que o paciente tinha muito feijoada na hora e era só uma pança cheia, não era uma esplenomegalia. O Vini não fez isso, tá? Mas é só para explicar. E o comboio TV, que porque gritaram, mais pessoas gritaram, eu vou aceitar, tá? Por sermos espécie social, o comboio é forte. Então a gente tem muita dificuldade, pessoal, em contra... comboio é efeito manada. É efeito manada. É muito difícil ir contra... então. É muito difícil ir contra a manada ou contra a maioria das opiniões. Uma coisa importante, pessoal, que é bem interessante aqui no hospital, como a gente vê muita doença rara, a gente acaba errando muito prevalência das coisas, né? Então, por exemplo, a gente vê a ataxia aqui e acha que a ataxia é SK, né? Não é, a ataxia vai ser diminuizante, vai ser vascular, vai ser neoplásico. Então, cuidado, porque aqui a gente vê muita coisa rara, a gente acaba achando que o raro é o comum e isso importa, né? Então, isso tem uma coisa interessante. Isso é muito importante também, pessoal, voltando àquela ideia do preconceito. Todos nós temos, e para alguns casos, a gente vai ter mais ou menos. Então, aqui, a ideia sempre é que a gente possa ter a maturidade de olhar para dentro e falar que tipo de paciente me incomoda, ou eu não sou o meu melhor médico nessa hora. Pode ser o morador de área aberta, que é um nome novo, né, para morador de rua, pode ser o dependente de droga, pode ser o paciente psiquiátrico, esses 3 são os mais comuns, né, mas pode ser qualquer coisa, eu não gosto de doença inflamatória. Sempre que isso acontecer, tenha tranquilidade que você tem isso, e tudo bem literalmente, mas porque ter o preconceito não é um problema, é agir sobre ele e não ter a capacidade de percebê-lo e ser maior do que ele que importa. Então, sempre que você começar a reagir negativamente do ponto de vista do paciente, é poliqueixoso, está reclamando muito, de verdade, ou passa esse paciente para um outro cuidado, ou nessa hora para tudo e fala, opa, aqui eu vou cair numa das armadilhas para que eu me livre desse paciente, ou para que eu não precise cuidar dele muito tempo, porque ele está me incomodando. É a hora de você prestar atenção nisso, tá? Isso é bem importante, porque isso acontece. E aí, outros associados, e tem a ver aí com a personalidade, o estilo do médico, omissão, desfecho, ego, arrogância. É claro que aqui não tem um nome exclusivo, mas a gente sabe que isso aqui existe um pouquinho. Então vamos lá. Aí, aquilo da teoria dupla decisória, ela é só um dos processos que vai nos atrapalhar a de verdade ser o melhor médico. E aqui que, na verdade, eu enquadro a ideia, a teoria toda, tá? Olha quem escreveu, o danadinho do Cross Carey, o mesmo carinha que mostrou aquela figurinha bonitona lá, tá? Então, o Cross Carey é um cara muito rico, ele ainda publica, então, às vezes vale a pena procurar só pelo nome dele, ver quem ele cita, porque ele é um cara que escreve muito bem. E essa revista, a Academy Medicine, é uma revista maravilhosa para essa produção científica séria em como podemos ser melhores educadores e aprendizes, vamos dizer assim. Então, olha que importante, pessoal. Toda vez que o Antônio erra, ele erra muito pouco, mas o Antônio de vez em quando erra. Um preconceito nosso que é ridículo é achar que é sempre conhecimento o problema, né? Estuda mais. É aquela frase que eu falei da medicina anterior. Não é, pessoal. Tem muitos outros motivos para que eu erre. Então, aqui são 4 pontos, e vocês vão ver que o que eu acabei de falar é só o terceiro ponto, que eu preciso sempre estar atento, tá? Então, para toda tomada decisória, serve para saber se você vai gastar 200 mil reais no seu casamento ou não, se você vai casar ou não, se você vai ter filho ou não, se vai comprar um cachorro ou não, se você vai pulsar ou não, se vai trombolizar ou não. Você tem exatamente esses 4 pontos para passar. Literalmente em qualquer tomada de decisão sobre incerteza. Que é basicamente a nossa vida. Conhecimento suficiente ou insuficiente é verdade, mas ele não é o que mais faz a gente errar. Tá? Coletar dados de forma efetiva. Eu vou falar de maneiras melhores de a gente fazer isso. O raciocínio, que tinha a ver com aquele sistema 1 e sistema 2 que eu falei, e a reavaliação, que tem a ver com a metacognição, que a gente, infelizmente, faz pouco ou elogia menos. Esse artiguinho do Crosker tem essa tabelinha bonitinha, onde ele exatamente mostra pra gente como que isso pode nos ajudar, como é que a gente pode fazer para que isso possa ser melhor no nosso dia a dia, e eu vou falar dessas várias estratégias aqui, tá? Então, falta de conhecimento, isso é muito importante. Não é quantidade de conhecimento que importa, pessoal, é a qualidade. Isso tem a ver com a maneira que você organiza sua memória semântica. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Então, toda técnica que auxilia a organização de conhecimento vai ser benéfica. Uma das técnicas mais legais, pessoal, que ajuda demais, é o andaime, tá? Essa teoria não existe uma tradução em português, ela chama scaffolding. Para todo mundo que estudou metodologia ativa de ensino, o scaffolding é universal, porque ele é absolutamente fantástico. Então, aqui nessa sala,
nós temos R4, nós temos R2, nós temos chefes. E o interessante é que, independente do nível que você está, se eu, como professor, souber o seu nível, souber o andar do andaime que você está, eu te faço subir no meu. Então, vamos pegar um assunto, qualquer um aí, vamos pegar o último artigo do New England. Pode ser o interno aqui, do 4º ano, que sabe pouco. Você sabe o que é neurônio? Sei. Sabe o que é sinapse? Sei. Sabe o que é vaso? Sei. Bora. Mas eu preciso saber se você sabe. Você já ouviu falar de blá, blá, blá? Não. Opa, então tá bom. Mas eu preciso sincronizar, porque essa é uma ideia interessante do ensino, essa é uma ideia interessante da educação. Não é o professor que importa aqui, é a troca. Né? Porque se eu chego vomitando tudo que eu sei, sem saber que nível vocês têm, ou sem me preocupar em ser o mais didático possível para chegar nesse nível do andaime, eu não vou conseguir fazer vocês subirem esse andaime. E aí minha proposta didática aqui foi por água abaixo. Né? Então uma dica, especialmente se você tiver o privilégio do tete a tete, é falar assim, Mari, o quanto você sabe disso? Ah, Fabiano, desculpa, pouco. Pouco o quê? X, Y, Z. Maravilha, bora. Bora a partir disso construir. Essa é o scaffolding. Só isso. É meio óbvio. E para todo professor bom que você já teve, ele já fez com você e você nem percebeu. E nem ele sabe esse nome, tá? Porque a maioria dos professores bobos fazem isso de forma espontânea, tá? Mas é porque ele se importa com o que ele está ensinando. Ele não se importa com ele ensinando, ele se importa com quem ele está falando e de impregnar e disseminar o que ele sabe, tá? Pela paixão que faz. Eu fui fazer uma aula sobre casos de AVC no congresso da MB, que teve esse ano agora, foi o primeiro congresso. E eles colocam bem claramente, congresso é para médicos generalistas, médicos clínicos, medicina de família e estudantes de medicina. Então eu tive que preparar a aula, assim, toda no nível básico, porque eu sabia que a plateia não adiantava eu falar sobre RTPA e não sei o que lá. Eu queria mostrar e dar recados do básico, que é o que eles pegam no dia a dia. E eles adoraram a aula. Então, isso... Adoraram a aula. Uma aula bem básica. Mas você tem que saber para quem você está falando. Realmente. Porque Perfeito. Se você entrar com a aula de nível pós-graduação, acabou. Você sai de lá bem, mas ninguém gosta da aula que você deu. Exatamente. Uma outra coisa importante, pessoal, que aí legitima bastante o PBL como método de ensino, é que o nosso cérebro é muito melhor, então isso é bem legal mesmo. O Kahneman e o Tversky ganharam o Nobel por conta deles mostrarem os nossos vieses. Mas o interessante é que eles estão certos, nada que eles fizeram foi mentira, foi eticamente inadequado ou tecnicamente inadequado. Só que se você converte muito dos casos que eles criaram para situações mais próximas da realidade, a gente é muito menos tosco. Porque quando você lê o Kahneman, você fala, velho, a gente é retardado. Como é que a gente constrói uma universidade? Como é que a gente constrói neurologia? Como é que a gente... Não dá, a gente é muito... Não dá. E a gente fala, pô, mas não é possível. Como é que pessoas ganham um Nobel? Como é que a pessoa pode ser linda a ponto de ser um Shakespeare? Como é que... Alguma coisa aí não está inadequada. E está mesmo. E aí isso tem a ver também, pessoal, com a maneira que a gente ensina. Ficar falando de forma abstrata, eu não permito conexões semânticas prévias. Se eu transformo num problema, e é por isso que caso clínico é assim competente, por tudo isso, até porque revisa muito dessas etapas que a gente está descrevendo, eu consigo ajudar bastante. Então, discutir problema e discutir caso tende a facilitar muito nessa abordagem. E é por isso, e aqui é bem legal, porque discutir problema e casos nos ajuda no segundo problema. Pessoal, a minha vida como chefe é muito mais fácil que a de residente, porque vocês mastigam as informações. O mastigar a informação aqui é o que facilita a minha vida. Porque o difícil é colher informação de qualidade, e esse é o segundo ponto. Olha que interessante esse trabalho lindo publicado aqui em 2000. Se eu peço para o estudante de medicina analisar um caso clínico e avaliar a acurácia do diagnóstico dele, coletando espontaneamente ou vendo um caso clínico, o estudante espontaneamente acertava 10%, ele tendo que coletar os dados e dar o diagnóstico. E 36% quando a história já era dada, o caso já era dado, ele tinha que fazer. Ou seja, eu estava triplicando a competência do meu estudante de medicina, entre aspas, ao permitir que ele não colete os dados. É óbvio que você tem que ensinar ele a coletar os dados, óbvio. Mas estou dizendo que mesmo o estudante consegue triplicar a sua competência por um passo do processo, que é simplesmente coletar dados melhores. O que acontece quando a gente interna, pessoal? Você coleta tudo. A história familiar, o fato de tomar vacina ou não vacina, você não dá peso nenhum às informações. E é por isso que é tão difícil. E é isso que, como R2, R3, R4, você já começa a falar, não, isso aqui não vale, isso aqui não vale. Essa coisa boba não é boba. Essa peso que você dá é o sistema 1 falando, não, isso aqui não vai importar. Mas o legal é que isso vai mudando, olha aqui, ó. O residente, quando ele tem que coletar, ele dobra também a competência. Então, mesmo como residente, a nossa capacidade de chegar no fim do problema
é muito melhor quando as informações já são nos dados, porque mesmo como residente, a gente ainda dá peso inadequado. Ah, Fabiano, e os chefes são perfeitos? Também não, pessoal. Olha que interessante. Os chefes, quando o dado clínico quando o caso é dado, acertam todos. Claro que isso aqui foi uma bela elogio aos chefes do local aqui. Mas quando eles tinham que coletar com os pacientes, 60%. E é por isso, pessoal, que a gente tem que se preocupar, sim, em coletar bem as informações e olhar para o exame neurológico sabendo triar as informações. Senão você vai se perder. Você não vai conseguir que sua memória semântica te ajude. Como é que você faz isso, pessoal? Isso aqui é uma coisa que a gente faz pouco, mas devia fazer mais. Essa é a ideia. É você ensinar exame físico e história a partir da hipótese. Ah, mas está errado, a gente tem que ensinar exame sem contexto. Não é assim que o nosso cérebro funciona. Então eu vou dar um exemplo do que eu fazia com os meninos quando eles rodavam com a gente, porque agora o PS está fechado. Eu pegava os meninos do quarto ano, claro que depois de estudar isso, porque como nunca me deram isso conscientemente, eu não sabia aplicar isso dessa maneira. Chega para o interno do quarto ano que está lá embaixo, o Vini foi nosso interno, o residente tudo, ele sabe como é que é. Se eu chegasse para o Vini no quarto, quinto ano e falasse, Vini, nós temos cefaleas primárias e secundárias. As primárias têm duas principais. A enxaqueca tem tais características, a tensional tem essas características. Tudo que não for isso, eles vão que é secundária vão discutir comigo. Olha como é que eu já te dou um mapa muito melhor da situação. Olha, se for unilateral, bilateral, pulsátil, fodofoma, osmofobia, com náusea, recorrente, estereotipada, é enxaqueca até que prova o contrário. Se é de leve a média intensidade, piora no final do dia, é bilateral, não tem fono, só tem fono ou foto, não tem náusea, não tem uma evolução, bababá, isso é tensional. Qualquer coisa que fugir disso, se for súbita, se tiver febre, não é. Olha como é que eu já dou pro moleque, pra moleca, um mapa, e ele vai descer já sabendo muito melhor triar. Em 30 segundos. Em 30 segundos eu organizei o mapa semântico dessa menina, desse menino, e já permiti que o dia dele no PS seja muito melhor. Então, isso, pessoal, é o exame e a história direcionada à minha hipótese. Tá? Isso, a gente veio de uma formação onde eu devia ensinar abstrato. Então, eu ensino todo o exame neurológico. Eu ensino toda a amnésia. Eu não consigo criar um chão. E você não cria um chão mesmo, tá? E eu vou explicar por que daqui a pouquinho. E aí, o que eu falei lá do raciocínio, tá, pessoal? Então, uma outra maneira da gente pensar aquele sistema 1 e sistema 2 é a partir desse acrônimo que chama RHYME, que é isso aqui, ó, bem simples, tá? Quando eu sou interno, as informações para mim, na verdade, não tem nenhum peso. Eu só sou um repórter. Eu simplesmente falo... É igual quando a gente fica bravo com o radiologista. A gente fica bravo com o radiologista porque ele é a primeira fase aqui, ó. Ele está só traduzindo, ele está só relatando o que eu também estou vendo. Não me ajuda em nada. Eu preciso, no mínimo, do interpretador. De preferência, o Vitor Hugo é um cara, já está lá embaixo, né? A Cris também. Já estão lá no educador, porque eles vão além do manejo. O cara já te ensina. Ele te explica, inclusive, como é que ele faz. Isso é muito legal da educação, pessoal. Porque quando você vai para a vida privada e vai tocar o barco, você é muito competente. Mas você, por não ter que pensar e não ter que ensinar como você pensa, você acaba vivendo a vida como um sistema 1. Mesmo que seja muito competente. Ao educar, ao ensinar, ao trocar, ao dividir isso com o público, o sistema 1 não basta. Porque eu não posso chegar aqui e só falar que é blá blá blá. A Mari vai falar assim, por que é blá blá blá? Ai caramba, então peraí, deixa eu pensar na minha cabeça como é que o meu sistema 1 chegou lá. E a maioria de nós acabou não tendo essa vivência, mas isso importa. Então essa ideia Fabiano, a Dani aqui. Isso é tão interessante, isso, eu acho que um grande exemplo disso que você está falando, né? Foi o curso do PPCR, né? Não sei se a Nayara está aí, mas para mim foi um choque, porque realmente você aprende ensinando o outro. Perfeito. Então, né, essa é a discussão o tempo todo, não tem essa coisa realmente, mas por que você usou esse teste, né? Como que você chegou lá? E a discussão é o tempo todo. Eu lembro que no início eu demorei, inclusive, para me adaptar, né? Porque e o legal de dar aula e tudo mais, mas isso é o tempo todo. Você não tem que se preocupar com a resposta. Se preocupa com que pergunta você vai fazer, né? Muito legal. E o fantástico, né, Dani, do PPCR, desses vários métodos, é que a pergunta é mais bem-vinda do que a resposta, e essa figura do professor como top-down, e o teste a esse ponto, não faz nem sentido para esse aprendizado. Exatamente. O professor ele atua como um moderador, né? As aulas, é muito legal isso, a aula não é finalização, mas assim, a aula encerra, teoricamente, uma discussão e não dá início. Você vai para a aula, né, com a discussão, já tendo assunto discutido, você vai para a aula com as suas dúvidas, com as coisas que você, né, que você não conseguiu chegar até lá.
E não o professor falar, o AVC é isso, isso e isso, próxima semana nós vamos estudar HSA e o assunto está encerrado. Pelo contrário, né? Isso é muito legal. Perfeito. E é muito mais coerente com a maneira que o nosso cérebro funciona, né? Tanto é que É. o próprio Frege, Dani, não sei se você sabe, mas ele tem um livro sobre aprendizado, né? O Frege ele tem. Tem, eu li esse livro. Na É, verdade, eu estudei esse livro no outro curso que ele tem também, de coisa os que é bem legal. 412 livros deles, esse é um deles. É. E aí, só fazer uma adenda, eu estou lendo, eu peguei essa aula um pouco, eu já entrei atrasada, mas eu justamente estou lendo o livro rápido e devagar, sobre o sistema 1 e 2. Boa. Mas você vai ver, Dani, quando ele começa. Ó, por exemplo, o capítulo de priming dele tá todo desatualizado já, então pula o priming, tá? Priming já não tá. Tá bom. Bom, Pessoal, então. recomenda, né? Que eu comprei o livro meio empolgado, meu Deus. Mas o livro é muito legal mesmo. E aí, pessoal, Então tá bom. eu queria juntar um pouquinho, e talvez uma das partes mais importantes da aula, assim, que é essa parte aqui que a gente talvez pense pouco, mas que é uma das mais fundamentais para que a gente possa criar um sistema 2 e 1 adequado. Tem esse nome bonitinho, chamado qualificadores semânticos, mas eu preferi traduzir como organizadores de biblioteca. A gente precisa entender que nossa memória semântica... Então, vamos lá. Eu vou passar isso aqui e volto aqui depois. Aqui, ó. Então vamos lá. Isso são todas as memórias, tá? Então eu só quis mostrar essa figura bizarra grande para mostrar que a memória semântica é só uma delas. É só uma das de longo prazo e uma das declarativas ou conscientes ou explícitas. A gente tem basicamente duas nesse contexto, a episódica do quando e onde e a não quando e onde, que a gente chama de semântica, que é a nossa biblioteca. Então volta lá agora. O que é o qualificador semântico, pessoal? O qualificador semântico, desculpa que desconfigurou aí embaixo, nada mais é do que a capacidade do nosso cérebro de construir, a partir de dados anteriores, representações abstratas. Isso vem da experiência, e no nosso papel e no nosso dia a dia, isso é basicamente dado por duas maneiras: anamnese e exame físico complementar. Tá? 3 maneiras, acabei falando 3. Mas o que eu vou tirar, o nome semiologia, nada mais é do que tirar um monte de blá 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 e transformar em algo que eu consigo qualificar. Em algo que na minha cabeça bem treinada eu consigo traduzir. Então a gente sai do Vini no 4º ano, me dizendo que o paciente tem uma dormência que começa na ponta dos pés, que sobe até o joelho, depois começa na mão, 3 dias depois ele começa a sentir fraqueza. O Vini no R3, no R4, ele já está numa tetraparesia, flácida reflexa, já pensando no diagnóstico diferencial de pedia e por aí vai. O que o Vini acabou de falar? O Vini acabou de criar um qualificador semântico. Porque fraqueza, porque dormência, não me diz muita coisa. Agora, tetraplasia flácida reflexa me diz muita coisa. Uma diplegia me diz muita coisa. O que é isso, pessoal? Isso é literalmente a maneira que a gente constrói a semiologia. Muito da nossa semiologia é, entre aspas, naquela decoreba do que é agudo, do que é crônico, do que é M, do que é para. É para isso. Você não sabia, nem seu professor de semiologia sabia isso. Mas a medicina, ao criar um palavreado próprio para resumir a realidade em palavras abstratas, cria um atalho no seu cérebro, na sua memória semântica, que permite uma capacidade de processamento que 10 linhas de história não conseguem. E aí olha a complexidade. Eu não falei que colher história importa? Colher história importa exatamente porque se você colher história errada, você vai representar de forma inadequada no seu semântico, no seu memória semântica. E é por isso que, inclusive, elas normalmente são palavras abstratas, ou seja, eu não uso no dia a dia, exatamente para que você dê um novo significado a um novo resumo da realidade. Elas costumam ser opostas e pareadas. Agudo, crônico. Localizado, generalizado. A gente não fala, então, rebaixou, tem sinal focal, não tem sinal focal. Né? Parece bobo isso, não tem nada de bobo. Nada de bobo. Todo o nosso os algoritmos semiológicos vêm daqui. Isso aí, ó. Mielopatia. Nada mais é do que eu literalmente empurrar para dentro da sua memória semântica qualificadores semânticos para que literalmente eu veja isso aqui acontecendo na sua memória semântica. E cada pontinho desse é um conjunto de neurônios que vai bifurcar para outro dependendo da satisfação. Os nossos chefes não sabiam disso até porque não tinha tecnologia, entre aspas, neurociência, mas na prática eles sabiam. A gente consegue ver isso acontecendo hoje na ressonância funcional. A gente consegue ver isso acontecer hoje no cérebro vivo. Mas eu garanto que para todo docente, para todo educador de uma vida, sabe que isso aqui está acontecendo. Ele pode não dar esse nome que eu estou dando, tá? Até porque provavelmente talvez o Paulo Freire daria outro nome para isso aqui. Mas o fato é que isso importa.
Fala Paulo Freire. Bom, agora o Bolsonaro perdeu, a gente pode falar do Paulo Freire. Mas é só para mostrar que... Leia, inclusive, tá? Leia, inclusive, Paulo Freire. Esquece essa bobeira política, porque o cara é genial. Mas isso aqui que a gente faz, e esse aqui que é quase o orgasmo de uma residência, quando eu olho para o gráfico desse e já internalizar e já sei, nada mais é forte demais, mas é literalmente a sua capacidade de reconstruir o sistema 1 e o sistema 2 a partir de qualificadores semânticos. E aí, pessoal, o que é memória semântica, né, que eu falei? São conceitos de representação da língua na experiência, e o legal disso é que é graças à memória semântica que existe cultura, que existe arte. Porque tanto a cultura como a arte é uma mescla, é uma bagunça, é uma manipulação de símbolos. Por exemplo, o nosso canarinho, na Rússia fazia mais sentido essa piada aí, mas é que esse canarinho puto da vida é muito legal, né? Ele na Rússia aí falando, tá frio pra caramba, criançada. Esse canarinho é fantástico, assim, um canarinho que seria um símbolo do Brasil, que os caras misturaram e manipularam, e virou um bicho figura, que você até gosta um pouquinho mais da seleção só por causa dele. E aí tinha tem um Twitter até hoje que chama Canarinho Putaço, onde ele fica bravo da vida com ele. Inclusive, eu perguntei pro meu marido, por que o rosto do canarinho tá raivoso? Porque ele é pistola. Aí o canarinho é pistola. Tá bom. Não, maravilhoso, maravilhoso. Eu torço pro Brasil só por causa desse canarinho aí. Mas olha que legal, pessoal, se a gente pensa na cultura humana, pensa na ciência. Vou dar um exemplo bobo na tese que a gente pensou há pouco tempo atrás. O que a gente juntou aqui na tese? Existe literalmente uma palavra que semanticamente nos importa, chamada aterosclerose. Existe uma palavra que praticamente nos importa, que chama padrão ouro, invasivo. Nós construímos um exame complementar onde a gente presume ser um padrão ouro ou um padrão prata para certas coisas. O que a gente está fazendo semanticamente é avaliando, e aí claro que isso passa da semântica, né? Mas a gente está misturando os sentidos para construir uma outra ideia, chamada tese. Então olha como é que a memória semântica é fundamental para tudo isso que nos está ao nosso redor, né? O que o Yuval Harari chama de intersubjetividade, tanto a nossa subjetividade quanto a intersubjetividade que permitem cultura, religião, arte, dependem da memória semântica. É por isso que o paciente com afasia sensitiva, é por isso que o paciente com uma PP semântica, é por isso que o paciente com DFT vai por água abaixo. Ele não consegue construir mais. É por isso que o autista, por não conseguir não é nem só semanticamente, mas por não conseguir construir ou entender o que significa a sua pose, a sua linguagem não verbal, acaba te atropelando no sentido de não entender que você já cansou dele falar. A gente tinha uma pessoa aqui que era do espectro, que dava aulas longas, com slides lotados, e todo mundo já estava morrendo, e o cara falando. Eu não lia. E não dá para pedir para ele não ler, tadinho. Não consegue, faz parte, né? Então isso é importante. E aí, só para mostrar que o SUMOS funciona, esse artigo é um artigo bonito, 2013, mas é o seguinte, pessoal, então hoje a gente usa da matemática e da física uma ideia de rede, e aí eu vou dar um exemplo fácil aqui na vida de vocês. Então, imagine que essa rede semântica está me descrevendo médica, neurologista, Unifesp. Essa outra rede semântica está descrevendo mulher, competente, experiente, mas com a carinha de jovem. Quem que aparece no meio disso? Escolhe, Gisele, Amara, quem você quiser aí. Literalmente, o que está acontecendo na sua memória semântica, e aí que é legal, pessoal, a gente consegue mapear isso e você consegue mostrar isso funcionando, é que cada conjunto de conexões vão representando hierarquicamente construções mais amplas. E é literalmente aqui que você transforma. Então, vamos falar bem grosseiramente, né? Então, vamos dizer que esse módulo 2 seja de flacidez ou espacidade. No módulo 1, tetraparesia, paraparesia ou hemiparesia. É no Connector Hub que vai aparecer na minha cabeça tetraparesia flácida reflexa ou paraparesia espástica tropical, ou quer dizer, tropical seria até acima, porque eu já estaria pensando em nosologia. Aquela chatice, Vini, de topografia. Síndrome. Isso, síndrome. Sindrômico, é exatamente para a construção de uma memória semântica adequada. Se você pula isso, não tem sistema 2, não tem sistema 1. É por isso que é chato. Ainda mais pra gente que, entre aspas, já sabe. Mas se eu pular isso, eu impeço que vocês, entre aspas, se eu tenho alguma coisa para ensinar, cheguem no ponto que eu possa ensinar alguma coisa. É literalmente porque eu estou treinando a sua memória semântica para chegar lá. E aí, para o final, pessoal, o quarto ponto é metacognição. É literalmente olhar para a sua cognição como objeto para falar assim, putz, preciso. Olha aqui que eu estou citando para variar. O nosso Croskery, nosso amigo Croskery. Precisamos sair da anestesia, da certeza, da coerência e se perguntar sempre
se posso estar errado ou posso não estar. Como eu falei antes, a gente tem muitos viés na medicina. E aí, uma maneira legal, que vale muito a pena, especialmente quando a gente está na mentoria, é usar o SNAPS, que é como você ajuda alguém a resumir os dados. Então, uma maneira é o Summarize, que é o resumir, o Narrow, que é reduzir os diagnósticos diferenciais, analise evidências a favor e contra, sonde novos dados, novas informações a favor ou contra, e sempre planeje para ajudar. Essa é uma maneira muito legal de você exercitar a sua metacognição. Resume, faz diagnóstico diferencial, analisa o quanto o tratamento dos exames complementares foram adequados, não foi adequado, sonde outras possibilidades e planeje opções a partir daí, tá? E aí, de novo, para mostrar isso de uma outra forma, isso aqui literalmente é uma reconstrução da pirâmide do Aristóteles, onde ele falava que você não sabe que não sabe, não, na verdade... Só sei o que não sei. Não, isso é do Sócrates, né? Mas o Aristóteles falava o seguinte, você tem 4 etapas de conhecimento. Eu nem sei que não sei. Aí depois você sabe que não sabe. Depois você sabe que sabe. E depois você nem sabe que sabe tanto. É literalmente isso aqui, ó. O que ele trouxe juntou o Aristóteles com Kahneman, tá? Que é o seguinte, ó. Eu tô lá, eu sei que não sei. A coisa tá feia, eu tô no internato, meu Deus do céu, que frustrante. Aí você vai estudar, tudo sistema 2, olha lá, sistema 2. Aí você vai falar, caramba, no internato eu já tô conseguindo passar melhor. Esse síndrome febril do paciente eu consegui presumir que talvez seja antibiótico, porque tais e tais dados mostraram que o PCR está em queda, essa vanco dele talvez esteja inadequada, e eu já aprendi que vanco pode induzir febre. Esse é o R4, né? O final do R3. Isso, não, vamos fingir que acha que sabe tudo. Isso. Mas aí o legal, isso se chama Dunning-Kruger, né? É outro efeito. Mas aí o legal é o seguinte, então você fica conscientemente competente a partir da prática, e aí você fica literalmente inconsciente competente. É quando você discute um assunto e fala, caramba, eu nem lembrava que eu lembrava tanto, sei lá, de porfiria, né? Mas aí o legal, pessoal, é que se você submeter sempre, se você buscar a não ser a pessoa mais inteligente da sala, você naturalmente vai sempre se perguntar e sempre se questionar. E sempre se expor ao seu limite de conhecimento, que aí você volta ao ciclo virtuoso, onde, opa, percebi que não sei. Aí você volta ao ciclo do bem, que é, ao perceber que não sei, eu volto ao ciclo do bem, que é o que eu quero. Continuar sempre aprendendo. Que é o nome desse nome bonito de competência reflexiva. Tá? E aqui, pessoal, nada mais é do que usando aquela mesma perspectiva a partir da psicologia positiva. E aí tem as referências, para quem quiser ler as referências PubMed, mas quem quiser ler um livrinho bem legal, é o Gar, do Angela Duckworth. É uma psicóloga muito boa, muitas publicações do bem. Ela estuda desde 2015 um conceito que ela criou psicometricamente, chama garra, que é uma junção literalmente de paixão e perseverança. Beira autoajuda, mas é ciência do bem, tá? E aí não adianta, pessoal, a expertise, ou seja, sair do sistema 2 para o 1, preciso desses 4 pontos. Metas, ou seja, foco, no sentido de eu saber o que eu quero. 1 para o 2 ou 2 para o 1? 2 para o 1. 2 para o 1. Se eu falei o contrário, é o contrário, né? Tá. Feedback sempre, e aqui é o mais difícil. A maioria de nós, quando chega no nível de competência, não quer se expor mais ao ridículo do erro, ao ridículo do não sei. Esse é o pior fecho possível, porque você se aprisiona na sua ignorância, na sua bolha que você quer fingir, onde sua competência está tudo ali, e é por isso que você transpõe muito, inclusive. Eu sou muito competente como médico. Quer dizer que minha opinião política é tão competente quanto? Não, desculpa. Minha opinião religiosa é tão importante? Não, desculpa. Você não tem a mesma expertise. Você não foi exposto a tantas coisas como crente, a como você foi como médico, né? Então, muito cuidado aqui nesse sentido. Mas esse, entre aspas, essa coisa meio boba, de foco adequado, feedback, repetição e intervalo, são 4 pontos ridículos, mas são fundamentais para você aprender tudo que você imaginar na vida, literalmente. Inclusive, tudo. Não adianta ficar falando muito. E aí, vamos para a parte nossa aqui. Fabiano, eu estou no PS. Como é que eu faço para não cair nos meus viés? Olha que legal, pessoal. Publicação 2014, o pessoal da MD8 fez isso aqui. Então, bem grosseiro, né? Ele coloca aqui à direita os viés potenciais, à esquerda as situações de alto risco. Pensem nisso, por favor. Tá? Isso realmente ajuda muito a gente a saber os nossos limites. Então, por exemplo, esse paciente me foi passado de outro plantão ou de outro local. A inércia diagnóstica. Esse diagnóstico foi sugestionado pelo próprio paciente. Eu aceitei o primeiro diagnóstico que veio na minha cabeça. Eu restringi demais a perspectiva desse paciente a um órgão único. Né? Então aí você vai ter a ancoragem.
Ancoragem é o tamanho do prato do self-service. O self-service tem aquele prato gigantesco para que você ancore no prato ele um tamanho e você sempre come mais do que você presumiria de outra maneira, tá? Eu gosto desse paciente ou não gosto? Esse paciente está me distraindo, está me interrompendo? Eu estou fadigado agora porque tem 3 dias que eu dou plantão à noite, eu dormi mal à noite, eu estou sobrecarregado, eu estou estereotipando esse paciente, eu tirei os mais prováveis e estou querendo pensar nisso. E aí o que é legal, pessoal, que eles sugerem, né? O que fazer então nas situações de alto risco? Para. Pensa nos antídotos. O que isso pode ser a mais? E tenha certeza que você tem como voltar para esse paciente caso você erre, ou ele pode procurar ajuda de outro menor. E aqui é uma coisa interessante, que eles randomizaram, pessoal. Isso aqui é muito legal, uma publicação muito interessante do BMC, que eles pediram só isso aqui. Só isso aqui. Toda vez que você tomou uma decisão muito incerta, onde, entre aspas, o seu pattern recognition não está bom, slow down. E é muito legal, o americano gosta de acrônimo e aqui ele encaixa muito bem, porque o slow é exatamente, reduz a marcha. Sure about that, why? Então, por que eu estou querendo insistir nesse diagnóstico, nesse tratamento? Olha o dado de novo, o que está faltando e o que junta tudo isso. Então, o legal do L é que ele encaixa muito bem. Pense o oposto. Eu estou indo para o Guillain-Barré, se fosse a mielopatia, o que eu deveria ter visto aqui que eu não vi, o que eu deveria ver que eu não vi, por aí vai. Né? E aí pensa no W, que assim, qual é o pior cenário dessa minha inércia diagnóstica? O que eu estou comendo bola e o que isso pode acontecer? Né? Então é uma maneira muito legal que ajuda bastante a gente refletir sempre nesses momentos críticos de cansaço, de preconceito, de inércia diagnóstica, porque isso acontece. E aí o importante que eu queria concluir é que quando a gente lê economia comportamental, quando a gente lê neurociência cognitiva, etc., a impressão que dá é um cenário muito frustrante, até broxante da natureza humana. Não é, pessoal. Pelo contrário. Uma crítica do bem é que os cenários expostos para aquele nível de, entre aspas, imbecilidade humana não são a realidade. Na realidade, a gente é muito mais competente do que isso. Quem quiser ler um livro muito bom sobre tudo isso, ele chama Not Born Yesterday, do Hugo Mercier. O Hugo Mercier é um cara que estuda neurociência da razão e especialmente nessa questão social da razão. E ele tem um livro muito bom, publicado esse ano, chama Not Born Yesterday, Não Nascido Ontem, onde ele vai descrever por que a ciência mostra um ser humano muito menos competente do que a gente é na verdade. A gente é estranho, a gente comete falhas, ninguém está descrevendo. O nosso clima político não é perfeito, o econômico não é perfeito, a ciência não é perfeita. Mas caramba, tudo isso existe. Caramba, essa aula existe, caramba, a internet existe com o privilégio nosso de disseminar conhecimento. Então alguma coisa certa a gente faz. E a gente faz exatamente porque a gente tem esse privilégio de equilibrar sistema 1 e 2, e a gente tem o privilégio de uma cultura certa, e aí talvez a maior dica de todas. Se associe a pessoas que você quer ser. A gente sempre vai ser a nossa melhor versão do lado de pessoas que a gente acredita que tem uma qualidade que nos inspira. Porque a gente sozinho, a gente pode, infelizmente, ser medíocre. Mas se você se aproxima de pessoas que te inspiram e que são um pouquinho melhor que você, eu te garanto que você vai sempre para frente. E mais um ponto positivo, além dos outros, é que a gente pode, sim, se a gente tiver uma tranquilidade de que o erro não é um rótulo, o erro pode ser um feedback da realidade para o meu crescimento, e que se eu tiver uma cultura onde o erro pode e deve ser negociado, falado, e isso vire algo que sirva para o nosso crescimento, pode ter certeza que está no melhor local possível. E esse é o privilégio da ciência, pessoal. Esse é o privilégio que quando a gente começa a fazer ciência, a gente começa a ver que a ciência tem um poder muito forte, porque a ciência se autocorrige. A ciência não está certa, mas ela corrige o erro muito rápido. Esse é o mecanismo que privilegia todo o sistema adaptativo e que costuma evoluir, tá? Por isso que esse sistema é muito legal e por isso que a democracia, com todas as falhas, é muito melhor que qualquer outro método. Por isso que o capitalismo também, apesar de todas as falhas, é melhor que os métodos porque ele é mais dinâmico. Ele corrige os erros menos devagar, não vou dizer rápido porque não é rápido, mas menos devagar que os outros métodos. E aí, o Bart Simpson nos ajudando, né? Eu queria ser ensinado a como pensar e não o que pensar. Para quem tem filho, essa é a frase mais importante. Para quem pensa em escola, para quem pensa no futuro, é só isso que importa. Porque o que pensar, o computador é muito melhor que a gente. Agora, como pensar, ainda não. Tá? Valeu! A gente estava conversando com um neuropediatra, e aí ele estava comentando sobre isso, que ele pega muitas vezes pais de pacientes que falam, doutor, eu tenho a síndrome blá, 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 blá. Daí ele fala, muito bem, você pode me ensinar? Porque eu não conheço essa ainda. E aconteceu isso comigo na justiça, onde eu trabalho à tarde.
a mãe de um paciente falou, olha, meu filho tem tal coisa e tem síndrome de SINGAP1. E aí os outros 2 médicos não neurologistas olharam assim para mim e falaram, Mara, o que é síndrome de SINGAP1? Prazer em conhecê-lo. Não sei o que é. Vamos estudar. Então, muitas vezes os pacientes chegam com essas coisas, olha, eu não sei, eu tomo esse remédio, doutor, eu não sei que remédio é esse, eu vou pesquisar aqui o que é. Ou então, eu não sei o que é que o senhor tem. O senhor deixa os seus exames aqui, o seu login, sua senha, e eu vou avaliar todos os seus exames e a gente vai ver o que é. Né? Então, algumas vezes a gente tem que falar, eu não sei. Né? E às vezes a gente tem que falar, vamos pedir exames, eu vou estudar o teu caso, para poder chegar a uma conclusão com todos essas informações. É um quebra-cabeças que a gente tem que colocar aqui na mesa. Né? É bem difícil a nossa profissão. E a gente não sabe tudo, infelizmente. Não, infelizmente não. A ignorância é uma benção. Ignorância, se você encara a ignorância como uma atração, como um privilégio de conhecer, o Nietzsche tem uma frase muito legal, que quando ele discute humildade, ele tem um livro chamado Anticristo. Nesse livro ele fala sobre a humildade cristã patológica, ele não chama de patológica, mas ele... e uma crítica legal que ele faz, assim, quando você reconhece a ignorância, tem 2 caminhos. Você pode ser sobrepujado por ela e você hesita de encarar a vida exatamente porque você não sabe, ponto, ou você passa a encarar ela como amiga. Não no sentido de louvá-la e não no sentido de você achá-la bonita, mas de você entender que ela vai ser sempre parte da sua vida e que é exatamente no reconhecimento da ignorância que você vai crescer, que você vai aprender, que você vai criar conhecimento. Então tem uma analogia muito legal de um físico brasileiro que ele fala que, imagine que o conhecimento é uma ilha e que a ignorância é o mar. Mesmo quando a ilha aumenta, a fronteira com o desconhecido aumenta. Então, a ilha desse tamanho tem uma fronteira X. Mesmo que eu amplie o conhecimento, a fronteira agora é 2, 3x, 4x. Né? Então, a ignorância ela não é uma opção, ela é um fato. A incerteza não é uma opção, ela é um fato. É exatamente o quanto você lida com ela e quanto você permite que ela te ensina é que vai determinar a sua capacidade de sincronia com o mundo. E eu acho que isso tem a ver também com tudo que está tendo de evolução, com aplicativo, inteligência artificial, machine learning. Será que eles vão conseguir substituir esse nosso raciocínio clínico? Eu não sei. Porque não é matemática, entendeu, Fabiano? Tem padrão, mas assim, às vezes foge do padrão. Mas o interessante... É aquilo, mas às vezes tem uma ou outra coisa que foge do padrão. E eu acho que a máquina e o machine learning dão um tilt, assim. Daí eles... eu não sei, Marita. Não, eu também não sei. Eu acho que a gente... eu acho que no padrão atual não, mas eu também não duvidaria, porque isso é possível. Assim. Hoje já existe. Um percentual alto de acerto. Mais bizarro ainda. Você já tem como organizar a máquina hoje para ela tolerar a incerteza. Porque, voltando um pouquinho assim, um dos mecanismos mais interessantes que descreve o cérebro é como uma máquina preditiva. Então, imagina que a homeostase é o objetivo de qualquer ser vivo. Tá? Então, eu preciso manter o meu equilíbrio aqui. Ou a alostase, que é um processo talvez mais complexo. Só existe a possibilidade de homeostase com predição. É o motivo da gente ter genética, é o motivo da gente ter memória, é para que você tenha memória para se adequar àquilo já vivido, e você tem genética e tem memória para que o novo seja absorvido e você consiga continuar sincronizando. Portanto, todo ser vivo é preditivo por natureza, ele é bayesiano. Uma das maneiras do cérebro preditivo ser preditivo é a partir da ajuste de distribuição a priori, depois do evento e a posteriori. Mas o que eu quero dizer com tudo isso para o cérebro preditivo, você consegue, dependendo de como você organiza a expectativa bottom-up, top-down, simular de uma forma muito competente essa tolerância à incerteza e atualização do próprio software com incerteza. Então, não sei, eu não sei se a máquina nunca vai chegar, não sei. Eu acho que a gente não sabe o suficiente para dizer que a máquina não vai chegar, e ao mesmo tempo, as máquinas nos ensinam sobre o cérebro e o cérebro nos ensina sobre a máquina. Então, eu acho que é uma convergência do bem que não me assusta imaginar que a máquina vai chegar lá, mas eu não acho que não vai chegar, não. Eu acho que todas as previsões que a tecnologia não vai chegar em tal ponto quase caíram no mesmo dia, assim, né? Então, eu não sei, eu não sou tão cético quanto a tecnologia, essa não. bola a gente usa todo dia. Aconteceu comigo semana passada, cefaleia, entrovão, puérpera, 10º dia. Passou no hospital 1, o hospital 1 olhou a cefaleia e viu cefaleia padrão postural. Levantava, sumia, deitava, dor de cabeça. Não é vasoconstricção. Hospital 1,
pensou dessa forma, usou aquele sistema 1 lá e falou, não é, porque é postural. Vamos encontrar outra coisa, por causa de uma das características. Aí saiu, continuou, cefaleia em trovão, postural, deitava, piorava, levantava, sumia a dor de cabeça. Puérpera, 15º dia. Angiorressonância, não tinha nada. Voltou para o hospital 2. O que é isso? É vasoconstricção reversível? Como, se tem uma cefaleia postural? Isso não está batendo. Aí, assim, a incerteza ficou ali, né? E daí a gente ficou assim, sem saber. E agora? O que é que eu faço? Parece pelo de vasoconstricção, focinho de vasoconstricção, orelha de vasoconstricção, mas tem essa coisa que não está encaixando com o vaso. Tinha líquido, tinha tudo. Aí eu falei, vou tratar com vasoconstricção. Vamos lá. Melhorou. Então ficou ali naquele limbo. E essa tua aula é o nosso dia a dia. Entendeu? Fabiana, assim, acho que Parabéns pela aula. A sala é maravilhosa, acho que a gente está encerrando aí, temos mais uma aula só. Mas eu me pergunto muito com relação aí à tecnologia, Mara, eu acho que a gente está na era do deep learning, né, em que a máquina consegue chegar a conclusões que a gente nem sabe por que chegou avaliando padrões. Então, eu sou como Fabiana, não tenho medo, eu acho que a gente já incorpora coisas que a gente não incorporava na nossa decisão clínica de maneira rotineira, né. Mas voltando para a base, Fabiana, eu penso muito no processo de ensino, né? Então, acho que você citou assim, várias pessoas que conseguem, de uma maneira intuitiva, usar o scaffolding, né? O online, para treinar o residente, para treinar o fellow, e ter a humildade de olhar para trás e dizer, olha, isso eu não sei o que é e eu vou rever, né? Então, durante muito tempo, o professor titular da disciplina foi alguém com quem eu tive um grande prazer de trabalhar e que trabalho ainda por muitos anos, que é o Alan Gabay. Ele sempre falava assim, a Maramélia foi residente dele também. Ele virava para o Henrique, os dois eram chefes da disciplina e passavam visita na enfermaria, e ele dizia, Henrique, esse paciente tem um diagnóstico, a gente aqui não está sabendo o que é, vamos estudar. Então, você voltar para as bases e ter a humildade, hoje isso está super em voga, né, de você conseguir rever e assumir o que você não sabe, colaborar, a gente tem essa postura muito forte aqui dentro da UTI, né, então vocês veem que a gente tem um caso de CIPD, que ontem eu liguei para o Vlad, pedi para ver, porque eu acho que a competência do Vlad para ver coisas que eu não estou vendo em neuromuscular é muito maior, né? Assim como a minha é maior em neurovascular, e por aí vai, e o paciente só tem a se beneficiar, e o residente também. Uma das preocupações que eu tenho é que a nossa formação do aluno e do residente aqui dentro da Unifesp, e mesmo nos centros em que eu acho que a preocupação maior com essa estruturação de ensino, né? Você cita muito Einstein, a gente tem aí um modelo de conhecimento dentro da faculdade que lida muito com essas novas tecnologias, é que ela é fragmentada ainda, né? Então, existe aí várias maneiras de ensinar e, às vezes, existem pessoas que têm essa coisa intuitiva de construir o conhecimento, como a gente tem tentado fazer com o aluno no ambulatório, de dar aquela fichinha, olha, isso aqui é o básico, e aí vamos chegar num degrau. Eu consigo pegar uma aula daquela de síndromes clínicas em ABC e dar para o residente, para o aluno do 4º ano, e dar para o residente chegar em níveis diferentes, puxando o que ele já sabe. Mas eu acho que falta um pouquinho para a gente na academia, não só aqui, como também em hospitais que se preocupam com essa coisa mais do processo educativo, como o Einstein, uma certa padronização, né? Não tem ninguém olhando para o todo, né? Então, assim, eu vou pegar o residente em diferentes níveis e vou dizer, olha, você chegou aqui, você chegou no mínimo. E aí depois eu vou te passar para o próximo passo e por aí vai, né? Então, eu acho que essa é uma preocupação de ter essa visão global, aqui dentro do nosso próprio fellow, que é um programa mais fechado, né? Aquela comentário da Regiane preocupada com o Doppler aqui não me preocupou de, bom, será que todo mundo está conseguindo galgar? Porque o que você não pode chegar no final e dizer assim, olha, eu tinha que ter ensinado isso, a pessoa tinha que estar competente nisso, e vão ter pessoas mais competentes mesmo, as pessoas são diferentes, paciência, né? Mas uma coisa que eu acho que os Estados Unidos faz muito bem, e eu vivi programas de treinamento lá, é que eles conseguem chegar numa base, né? Então, daqui para cá, o clínico que está na porta, ele não vai deixar passar HSA. Ele pode não saber que ele vai usar o milrinone e tudo, mas aquele diagnóstico ele vai fazer. Então, eu acho que o nosso residente de neuro, eu me preocupo, e na academia tem uma área de ensino muito forte, né? Academia Brasileira de Neuro, isso, assim, o quanto que a gente está conseguindo ver quais são esses pavimentos, esses andaimes que cada pessoa está fazendo dentro da neuroclínica, ou dentro do fellow de neurovascular, ou de neuromuscular, para conseguir chegar no básico, né? E a partir daí, obviamente, vão ter as pessoas que se destacam mais ou menos, mas
super útil, acho que é uma aula fantástica para a vida e para a gente que ensina. E termino dizendo assim, uma das coisas que a gente não teve a oportunidade de discutir para quem está no treinamento, e mais importante, que tem sido muito discutida em educação infantil, é o aprendizado pelos pares, né? Então, assim, benzam vocês de terem bons residentes, bons fellows com você, porque hoje a gente sabe que uma criança ensina mais outra criança do que um adulto, né? Porque a maneira de aprender é semelhante, então quem está em cima às vezes não vê aquele processo de construção. Então, aprendam com quem está do lado de vocês, né? Então, assim, hoje em dia eu me lembro de cada caso que eu discuti, mostrei a foto para vocês dos meus fellows, dos meus residentes, né? Com a Flávia, com o Rodrigo, porque é a pessoa que está passando pelo mesmo problema que você na mesma fase. Então, possivelmente tem um conhecimento semelhante que consegue fazer você galgar o degrau, né? Então, o aprendizado pelos pais é algo que a gente subestima. Eu acho que tem que ser super valorizado. Sim. Porque possivelmente E a base do nosso PS era isso. Possivelmente porque o indivíduo tem um sistema muito parecido com o seu. Então você vê ele errando, você não erra na próxima. E não só isso, é muito mais fácil uma pessoa que está do mesmo nível do seu considerar que aquilo não é básico e te explicar, do que às vezes você está perguntando para um chefe que começa te explicando do subitem daquilo, sendo que você ainda não tem o conceito inicial, né? É muito mais fácil o scaffolding quando você está pertinho ali do mesmo nível, né? Por isso que eu acho que é super importante a associação de residentes. Sim. É importante. Muito bem, chefe, parabéns. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu.